Olá, gente! Hoje o filme da vez é Nasce uma Estrela, filme de Lady Gaga, um filme aí com uma sonografia maravilhosa e que conta uma história muito interessante. Eu acho que uma das questões fundamentais que aparece no filme é a dependência química. Nós estamos falando aí, né, de um cantor que vivencia de uma maneira profunda o alcoolismo e as consequências dessa vivência, certo? E aí o que a gente pode observar no entorno disso, né? Nós temos aí relações muito violentas, agressivas e fragilizadas em termos familiares e como que as relações familiares elas são importantes, né, na nossa construção de autoestima, na nossa autoimagem e tudo mais. Aí nós temos uma série de outras relações que vão ficando também fragilizadas, muito associadas à fama, né? Se a gente parar para analisar a gente pode falar de outros filmes também, baseado em fatos reais, sobre cantores famosos, atores famosos, e como que a fama muitas vezes ela pode trazer um sofrimento. Eu costumo falar que nós falamos muito na nossa sociedade do sofrimento do fracasso, de quando a gente tem um projeto, busca alguma coisa e não consegue, tem que lidar com essa frustração, que é muito difícil de ser lidada. Mas muitas vezes não se fala na nossa sociedade dos sofrimentos do sucesso, né? A fama, ela tem um preço caro, né? Que as pessoas que a vivenciam acabam pagando. Há uma exposição da imagem de uma maneira excessiva, há padrões extremamente construídos em cima da sua imagem. Então, uma pessoa que vive, né, da fama, ela precisa de passar uma imagem para o seu público, só que essa imagem é quem ela é. E muitas vezes é necessário ou pedido ali, principalmente na relação então dos famosos com seus empresários, para que toda uma alteração de jeito de ser, de forma de se portar, de comportamentos, de características pessoais, né, toda uma alteração de senso de self ali para que essa imagem seja passada. E como você está nos holofotes a todo momento, isso precisa ser mantido. Então a gente tem um sofrimento que muitas vezes é agravado nesse sentido, né, de uma padronização de um modo de ser, de uma forma que você precisa aparecer para o mundo, para que o mundo te valide enquanto ser, que a gente vivencia nas nossas relações de maneira muito pequena, mas com a fama isso se torna inumeramente grande e gera um sofrimento muito maior, né? E aí a bebida é local de fuga, né? A bebida, ela é considerada, né, em termos gestálticos como um heterossuporte, né, uma muleta onde você pode se apoiar e principalmente como fuga da realidade, porque daí quando você bebe, né, você gera toda ali uma alteração em termos dopaminérgicos, em termos GABAérgicos nos seus neurônios, e aí você pode ter amnésias, esquecer de uma boa parte daquilo que você vivencia, ou você pode relaxar e ficar longe daqueles padrões que são impostos a você o tempo inteiro. Então, a bebida ela pode surgir como um heterossuporte. Nesse contexto deste filme, ela surge então como um heterossuporte para um sofrimento agravado, né, que já vem de relações fragilizadas e relações agressivas e que se potencializa com a vivência de uma fama que é também muito agressiva. Além dessas padronizações, a gente também tem a hiperprodutividade, né? Os produtores não estão muito preocupados com o excesso de trabalho das pessoas que estão nessa posição de fama. E aí não interessa se você não está bem, se você está mal, se você não está legal, se você está triste, se você perdeu alguém, nada nesse sentido. Você precisa cumprir a sua agenda de shows e aí você tem, obviamente, características singulares, subjetivas e humanas sendo desrespeitadas e uma produtividade excessiva sendo implementada, que faz também com que a pessoa entre num sofrimento agravado. E aí, infelizmente, né, dando um spoiler aí do filme, mesmo com todas as tentativas da personagem principal, que acaba construindo com ele uma relação de afeto, de presença,
onde realmente há uma troca significativa de heterossuportes, então, né, ela se torna realmente um bom heterossuporte para ele. Um bom heterossuporte, em termos gestálticos, é aquele que estimula o crescimento do outro, que valida o jeito do outro ser, que o valida como diferente, mas que também permite apoio, colo, contato, quando assim é necessário. Ela se apresenta dessa maneira e eles vivenciam aí por um certo tempo uma relação saudável, mas que não é suficiente para manutenção ali da vida do personagem principal, que infelizmente, né, acaba terminando de uma maneira trágica, certo? Principalmente pelas outras relações que estavam envolvidas e que continuavam o pressionando e o agredindo de maneira indireta, ok? Então, eu acho que essa é uma das compreensões que a gente pode ter em termos de heterossuporte, de autossuporte, da importância das relações, construindo e fortalecendo o nosso autossuporte, que seriam relações, então, saudáveis, que favoreceriam, então, o nosso crescimento pessoal. E aí, considerações a respeito do excesso de produtividade, do excesso de exposição da nossa imagem, né, da não validação da subjetividade do ser, inúmeras questões aí que a gente pode estar olhando nesse filme. Se você tiver mais alguma que você percebeu, coloque aqui nos comentários para a gente continuar as nossas discussões. Beijos e até mais!